Paz, meus amados, espero que todos estejam bem. Grande é o Senhor que fez todas as coisas, o nosso Deus exaltado. Estamos mais um dia reunidos na sua presença. Hoje é dia 19 de abril. Estamos mais uma vez reunidos como igreja para podermos louvar ao Senhor, você aí na sua casa, da forma que estamos possibilitados hoje de fazer, mas esperamos e cremos que assim é. Que todos busquem a Deus de todo o coração, cada um da sua forma, na sua casa, com a sua família. E vamos orar para iniciar o culto desta noite. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Eterno, Soberano, Gracioso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, tua fidelidade sobre as nossas vidas, sobre a sua graça que dispensou, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, uma vida abundante, ó Deus. Nós te louvamos, ó Senhor, como igreja, Pai, te pedimos, Pai, que o Senhor visite cada irmão, Pai, cada lar, Senhor, cada vida, Pai, que nos assiste, Pai, que o Senhor possa, Pai, intervir, Pai, nos seus problemas, Senhor, que o Senhor possa, Pai, auxiliá-los, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, tirá-los, Pai, da sua ideia, Pai, obscura, Pai, às vezes de destruição, de morte, Senhor, que o Senhor possa trazê-los para a vida em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, receba todo louvor, Pai, esta noite, toda honra e toda glória que é devida somente a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos. Tu és soberano, um cântico muito antigo, mas que fala muito aos nossos corações, dizendo que Deus é soberano sobre essa terra, sobre as nossas vidas, sobre até o mal que está hoje, que está aí, né, que estamos vivendo, mas Deus é soberano em tudo. Amém. Nada vai nos alcançar, praga alguma chegará à nossa terra. Aleluia.
amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, Tu és soberano. tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Que Deus seja louvado. Sim, ó Deus. Ora para nós, Jonas. Senhor amado, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença Amém. e queremos, Senhor, nos consagrar diante de Ti Sim. e apresentar tudo que está sendo feito aqui nesta tarde, Pai. Toma a direção, Senhor, de cada louvor, de cada adoração. Toma a direção da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir de Ti nessa noite, Pai. Fala conosco, abençoa, Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. Então vamos compartilhar a palavra do Senhor. Depois nós vamos encerrar com um cântico, mais um louvor. Nós vamos falar sobre as bênçãos do Senhor que nos acompanham. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo de número 103, Salmo de número 103, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: que todo o meu ser louve ao Senhor e que eu não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e com bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pela tua palavra. Eu vou repetir o Salmo 103, versículo 2. Que todo o meu ser louve o Senhor e que não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Deus, Ele é o provedor, Ele é aquele que emana toda a bênção, toda a sorte de bênção vem do Senhor, o nosso Deus. Ele é o provedor de toda a bênção, Ele é a fonte que jorra toda e qualquer bênção sobre as nossas vidas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, é a primeira citação bíblica sobre a bênção de Deus, sobre a sua criação, sobre o homem. A palavra de Deus vai dizer: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Meu amado, eu queria te dizer, neste dia, por esta mensagem, eu queria te pedir que você nunca, mas nunca coloque em dúvida as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Nunca coloque em dúvida o quanto as bênçãos do Senhor te acompanham e te acompanharão todos os dias da sua vida. O quanto Deus quer te abençoar, nunca tenha dúvida disso. Nunca. Não importa a situação ou o momento que você viva, ou o que te aflige, ou qual a situação que parece ser contrária aos seus desejos, parece ser contrária ao que você planejou,
algo que inevitavelmente, de repente, cortou aquela sua trajetória, daquilo que você imaginava que era plano de Deus para a sua vida. Nunca coloque em dúvida que Deus ainda assim quer te abençoar, que Ele ainda quer te abençoar, que Ele tem bênçãos sobre a sua vida. Veja que mesmo quando Deus toma decisões extremas, decisões de uma forma que muitas vezes nós achamos que é implacável, mesmo quando Ele toma essas decisões, como por exemplo ali na época de Noé, que os homens eram maus e pecadores, e a sua maldade chegou ao limite, Deus então, Ele enche toda a terra com água, e Ele extermina a humanidade, e Ele coloca ali Noé e sua família naquela arca, e salva Noé, sua família e algumas espécies, as espécies da terra, para a continuidade depois então dessa nova geração que viria a ser designada por Deus para recomeçarem aquilo que o homem tinha estragado. Mas quando tudo acaba, Deus então faz uma aliança com essa família. Ele diz o seguinte, que ele abençoaria aquela família, abençoaria seus descendentes, e que ele nunca mais iria extinguir a raça humana com água, que ele nunca mais causaria tal enchente na terra que matasse as pessoas. E como sinal dessa aliança, ele deixou o arco-íris. Ele disse assim: olha, vocês têm esse arco-íris, e todas as vezes que vocês olharem para este arco-íris, vocês vão lembrar da minha promessa, da aliança que eu fiz com vocês. Eu creio que todas as vezes que nós olharmos para o arco-íris, a gente pode pensar nisso, né, que Deus nunca mais extinguirá a terra dessa forma, mas a gente deve pensar também que Deus estava tentando dizer: eu não sou assim, eu não sou assim, eu não tenho mal contra vocês, eu não quero mal contra vocês. Aliás, a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e de paz, não são como os nossos pensamentos, não é? Ele não é assim, e Ele não quer que as pessoas pereçam. Na verdade, às vezes Deus toma atitudes para estancar o mal. É como, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus vai ali até Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor estão indo para aquela cidade, e Deus confessa para Abraão que vai fazer naquela cidade. Então Abraão vai lá e intervém por alguns justos que provavelmente estejam ali. E Deus, se tiver, Senhor, algum justo ali, o Senhor vai exterminar aquela terra. Se tiver 50, 40, 30, 10, quem sabe, o Senhor vai acabar com toda a terra. E Deus diz o seguinte: não, pelos justos eu não vou terminar, eu não vou exterminá-los, né? E Deus ainda assim salva aqueles que são justos, manda que Ló e sua família saia dali e se salvam. Deus, ele não muitas vezes nós temos a impressão, nós criamos uma impressão de Deus a partir daquilo que nós temos como a nossa vida, porque nós somos assim, então nós achamos que muitas vezes Deus pode ser assim, não é? E as bênçãos de Deus nós conceituamos muitas vezes a partir de nós. Em 1 João capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 23, a Bíblia vai dizer que 1 João capítulo 21, capítulo 1, a partir do versículo 1 João capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim: portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou, nos mandou fazer. Versículo 21, portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus, recebemos tudo dele que pedimos. Muitas vezes nós achamos que Deus pode não nos abençoar mais,
mas não tem a ver com Deus, tem a ver com o sentimento de culpa que muitas vezes nós carregamos, de uma consciência pesada de que não estamos fazendo o que realmente agrada a Deus, que não estamos andando conforme Deus pediu que andássemos, que nós estamos nos desviando daquilo que Deus tem proposto para nós. Mas aí existe para o cristão, e isso aí é muito interessante, e é uma coisa que quase não existe nas outras religiões, uma base chamada perdão. Se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele nos perdoará, então nada mais nos condena. Então, não existe preço da dúvida nesse sentido, meu querido. Se você, às vezes a gente acha, poxa, Deus não vai nos abençoar mais, porque você carrega esse sentimento de culpa. Deixa eu te falar, que se você pedir perdão a Deus, se você se arrepender realmente dos seus pecados, não existe nenhum motivo para você carregar essa culpa. Porque a Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados quando nós fazemos isso, quando nós nos arrependemos. Um segundo motivo, porque nós muitas vezes não cremos nas bênçãos de Deus, é a nossa desobediência. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 a 28 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Não é aquela velha história do mérito ou demérito. Não tem a ver, se você for bonzinho, você vai receber disso. Se você for bonzinho, você receberá as bênçãos do Senhor. Do contrário, se você não for bonzinho, você receberá a maldição. Tem muito mais a ver com as escolhas que fazemos para as nossas vidas. O que escolhemos na nossa vida pode se tornar bênção ou maldição. Os caminhos que seguimos muitas vezes são contrários aos caminhos do que Deus tem proposto para nós. E nós resolvemos segui-los assim mesmo, contrariando a vontade de Deus. E muitas vezes no meio do caminho nós nos perguntamos: olha, poxa vida, eu estava sendo abençoado, estava indo tudo bem, por que será que as bênçãos do Senhor não acontecem na nossa vida? Por que será que as bênçãos do Senhor estão retidas sobre a minha vida? Mas não é porque Deus não quer te abençoar. Deus quer te abençoar. É porque você resolveu seguir o caminho que você achava melhor para você. Não tem a ver com a vontade de Deus, mas tem a ver com a vontade errada que você resolveu seguir, que nós muitas vezes resolvemos seguir, né? Terceira questão é o pecado. No conceito judaico, o pecado é erro humano ou errar o alvo. E a Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e pelo pecado de um homem entrou a morte, não é? Mas Deus, Ele nunca teve pensamento de morte para nós. Aliás, a bênção de Deus para a nossa vida, todas as vezes que você pensar em bênçãos de Deus, você pode pensar que Ele está querendo te levar para a vida, para uma vida, para produzir vida, não é? O pecado nos separou das bênçãos de Deus. Ele continua fazendo isso, tanto que Ele trouxe sobre nós uma condenação de morte, e Ele continua fazendo isso sobre as nossas vidas. E todas as vezes que nós pecamos, nós cometemos os nossos delitos, e esses delitos nos separam de Deus. Paulo vai dizer que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando nós escolhemos pecar, nós escolhemos a morte. Nós escolhemos nos afastar das bênçãos de Deus. E olha que interessante, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo rompe com a maldição de morte sobre as nossas vidas e nos dá a bênção de vida nesta vida e além desta vida, a vida eterna proposta em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quarta coisa, meu amado, que eu queria destacar é a nossa ingratidão. E o tempo em que nós vivemos o tempo de ingratidão. E Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão abençoador, que Ele, já pensando que Ele encontraria umas pessoas assim pela frente, que viriam pessoas ingratas, tempos de ingratidão. A pessoa pode dizer assim: eu não gosto de banana. Pois bem, Deus criou a maçã, a laranja, a pera, o abacaxi. Eu não gosto do mar. Pois bem, Deus criou o deserto. Eu não gosto das montanhas. Deus criou os vales. Eu não gosto disso naquela pessoa, mas Deus criou essa pessoa com isso e aquilo, e você pode gostar dela, né? Eu não gosto dessa comunidade por causa dessa pessoa, mas nessa comunidade existe essa e aquela outra pessoa. O problema não está no que Deus cria, está em como você encara o que Deus cria. Como nosso coração não consegue ser grato pelas tantas bênçãos que Deus tem derramado, nós não conseguimos mais ser gratos pelas pequenas coisas que Deus tem nos dado, não é? Esses dias o irmão Firmino postou um vídeo sobre um homem que tinha que pagar 500 euros por um respirador, e ele chorava porque ele dizia: Deus me deu o ar e eu não conseguia ser grato por isso, e agora eu dependo de uma máquina para respirar. Porque nós não conseguimos ser gratos pelas pequenas coisas, pelos bons amigos, pelos irmãos, pela palavra de Deus, pelo louvor. Nós não conseguimos ser gratos pela igreja de Jesus, nós não conseguimos ser gratos pelo nosso emprego. Nós somos ingratos por tantas coisas que Deus tem nos dado e ainda assim não conseguimos ser felizes. Última coisa é a suspeita que nós temos de quem Deus é. Você sabia que nós suspeitamos de Deus muitas vezes? E eu acho muito boa e muito propícia a revelação de Jesus Cristo, quando Ele vai falando em Deus como Pai. Como Jesus Cristo trata isso para nós, Ele tira Deus, não é, daquele trono longínquo, onde nós imaginávamos que Ele estava separado, longe de nós, e traz Deus para bem perto de nós, quando Ele trata Deus como Pai. Quando Ele fala assim, o nosso Pai. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9 até o 11, é um texto que deixa bem claro isso. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus sabe dar boas coisas àqueles que lhes pedirem. Nosso Pai que estás no céu. Este Pai presente que sempre tem o melhor para você. Esse Pai presente que não hesita em dar seu próprio Filho Jesus Cristo para nos salvar. Este Pai que quer sempre nos dar o que há de melhor. O que há de melhor. Este Pai que muitas vezes nós desprezamos a companhia dele, este Pai zeloso, bondoso e de amor. Este é o Deus que nós temos que ter certeza que nós conhecemos, e não subestimar a Deus, e não de repente suspeitar de quem Deus é, mas crer que Ele é o Pai eterno, todo-poderoso e que tem cuidado de nós todo o tempo. Haja o que houver, Deus tem cuidado dos seus. São vários fatores porque nós não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, meus queridos. Esses são alguns deles que eu citei, não é? Mas a verdade é que Deus nos acompanha todos os dias da nossa vida, e Jesus Cristo Ele mesmo promete que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, E nós não conseguimos muitas vezes enxergar e nem valorizarmos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, não é? A fidelidade de Deus. Deus está com o seu coração inclinado para te abençoar em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus ele tem prazer em abençoar aqueles que são seus. As bênçãos do Senhor emanam sobre aqueles que fazem a tua vontade, sobre aqueles que se aproximam dele, sobre aqueles
que o amam. Além de abençoarmos, de sermos abençoados, meus amados, Deus também quer que nós abençoemos aos outros. Como é bom poder abençoar as pessoas e o quanto isso te traz, não é? De conforto, quanto isso te traz de bênção, de retorno de Deus para a sua vida. Deus faz uma promessa para Abraão. Ele diz o seguinte: farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Eu te abençoarei. Seja você também uma bênção, Heber. Seja você também uma bênção, Joyce. Que nós possamos ser bênçãos também na vida de outras pessoas. À medida que Deus vai te abençoando, meu querido, Ele quer te transformar numa torneira de bênçãos, sabe? Que jorre bênçãos da sua vida para a vida dos outros. Que Deus possa jorrar bênçãos sobre a sua vida, a ponto de você conseguir transbordar todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos comuns de Deus na sua vida para a vida dos outros. Só assim, e dessa simples maneira, Deus poderá te usar grandemente. De uma maneira simples, entendendo que Deus quer nos abençoar e entendendo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E eu vou encerrar, não gosto muito dessa versão, mas vou encerrar com a bênção do sacerdote que está em Números capítulo 6, a partir do versículo 24. É uma bênção que eu sempre cito para os aniversariantes. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Esta é a minha oração no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nas bênçãos de Deus sobre a sua vida e não duvide nunca deste Deus abençoador e da sua disposição de te abençoar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar este tempo com vocês com o louvor, o hino 154, firme nas promessas de Jesus. Amém? Cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais além iluminado, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai eterno e todo-poderoso, as consolações e os conselhos do Espírito Santo estejam sobre cada vida esta noite, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe vocês. Um Boa beijo. semana. Deus abençoe.